Se você toma café logo ao acordar, pode estar aumentando seu açúcar no sangue sem saber, e isso pode levar ao diabetes. Você está prestes a descobrir algo que a maioria dos médicos nunca te contou. Olá, eu sou o Dr. Carlos Souza. Algo que acontece todas as manhãs em milhões de casas pelo mundo inteiro. Um hábito que parece completamente inofensivo, mas que para uma pessoa acima dos 60 anos pode estar silenciosamente destruindo o pâncreas, desregulando a insulina e abrindo as portas para o diabetes tipo 2. E o mais chocante de tudo isso, esse hábito é tomar café. Mas espera, não vá embora ainda, porque o que vou te mostrar agora vai virar completamente de cabeça para baixo tudo o que você pensava saber sobre o café e o açúcar no sangue. Durante décadas, nos disseram que café fazia mal para quem tinha problema de açúcar, mas a ciência mais recente, publicada em universidades de prestígio mundial, está revelando uma verdade completamente diferente. O café, quando tomado do jeito certo, na hora certa e com os ingredientes certos, pode ser um dos aliados mais poderosos que um idoso tem para controlar a glicose, proteger o pâncreas e manter o diabetes longe. O problema não é o café, o problema é a forma como você está tomando ele. Vamos começar pelo começo, pelo que acontece no corpo de uma pessoa com mais de 60 anos, logo depois que ela acorda de manhã. Existe um fenômeno chamado fenômeno do amanhecer. Esse nome até parece bonito, mas o que ele representa não é nada bonito. Acontece que nas primeiras horas da manhã, entre as 4 e as 8 horas da manhã, o corpo libera naturalmente hormônios como o cortisol, o glucagon e o hormônio do crescimento. Esses hormônios têm uma função: preparar o corpo para o dia que está por vir, dando energia, acordando os órgãos, colocando o metabolismo em movimento. O problema é que esses hormônios também aumentam a produção de glicose pelo fígado e reduzem temporariamente a sensibilidade à insulina. Em pessoas jovens e saudáveis, isso não é um problema grande. O pâncreas responde rapidamente, produz mais insulina e equilibra tudo. Mas em pessoas acima dos 60 anos, especialmente naquelas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, esse processo já não funciona tão bem assim. O resultado é que muita gente acorda com o açúcar no sangue já elevado, mesmo sem ter comido nada ainda. Já acordam em desvantagem. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas vai direto para a cozinha fazer o quê? Um cafezinho. E não um café simples, é aquele café bem forte, muitas vezes com açúcar, às vezes com leite condensado, com aquele pãozinho branco do lado, com a margarina, com o biscoito recheado. E aí vem a combinação perfeita para um desastre glicêmico logo nas primeiras horas do dia. Mas aqui está a virada que você precisa entender. O problema não é o café em si. O café puro, sem açúcar, sem adoçantes artificiais em excesso, tem compostos chamados ácido clorogênico e trigonelina, que, segundo estudos publicados em revistas como o Diabetes Care e o American Journal of Clinical Nutrition, têm a capacidade de retardar a absorção de glicose no intestino, melhorar a sensibilidade à insulina e até proteger as células beta do pâncreas, que são justamente as células responsáveis por produzir insulina. Ou seja, o café não é o vilão. O vilão está no que você coloca dentro dele e no horário em que você toma. Vamos falar sobre o horário primeiro, porque isso é fundamental, e quase ninguém fala sobre isso de forma clara. Existe uma janela de tempo que os pesquisadores identificaram como sendo o pior momento para um idoso tomar café em jejum. Essa janela é justamente entre o momento que acorda e aproximadamente 90 minutos depois. Por quê? Porque é exatamente nesse período que o cortisol está no pico máximo. O cortisol e a cafeína têm uma relação muito particular. Quando você consome cafeína enquanto o cortisol está no pico, a cafeína potencializa ainda mais o efeito do cortisol sobre a resistência à insulina. Você está essencialmente jogando combustível numa fogueira que já está acesa. A glicose sobe, o pâncreas precisa trabalhar mais, e ao longo do tempo isso vai desgastando o sistema de controle glicêmico. A recomendação baseada em evidências científicas é esperar pelo menos 90 minutos após acordar para tomar o primeiro café. Nesse período, o cortisol já começou a cair naturalmente, e o impacto da cafeína sobre o açúcar no sangue é muito menor. Isso sozinho já pode fazer uma diferença enorme na glicemia matinal de uma pessoa idosa. Mas não para por aí. O segundo fator crítico é o que você coloca no café. Vamos ser muito diretos aqui. O açúcar refinado é o inimigo número 1. Isso você provavelmente já sabe. Mas existe uma lista de coisas que as pessoas colocam no café achando que são inofensivas ou até saudáveis e que estão sabotando silenciosamente o controle do açúcar. O adoçante artificial é um deles. Muitos estudos mostram que adoçantes como o aspartame, a sacarina e a sucralose, apesar de não conterem calorias, podem alterar a microbiota intestinal de uma forma que prejudica o metabolismo da glicose. Além disso, o próprio sabor doce, mesmo sem açúcar real, pode estimular a liberação de insulina pelo pâncreas, um fenômeno chamado resposta cefálica à insulina. Ou seja, seu corpo pode liberar insulina só pelo sabor doce, mesmo sem glicose real no sangue. Isso cria um desequilíbrio. O leite integral em grande quantidade também merece atenção. O leite contém lactose, que é um açúcar. Para a maioria das pessoas saudáveis, isso não é problema.
Mas para um idoso que já tem resistência à insulina ou pré-diabetes, adicionar leite ao café, especialmente leite condensado, creme de leite ou leites vegetais industrializados cheios de açúcar adicionado, pode elevar a glicemia de forma significativa. Então, o que colocar no café? Aqui vem a parte que a maioria das pessoas não conhece e que faz toda a diferença. Existem ingredientes que, quando adicionados ao café, não apenas não prejudicam o controle do açúcar, como ativamente ajudam a controlá-lo. O primeiro deles é a canela. A canela verdadeira, conhecida como canela do Ceilão, contém compostos como o cinamaldeído e os proantocianidinos, que têm propriedades que imitam a ação da insulina nas células. Estudos mostram que o consumo regular de canela pode reduzir a glicemia em jejum e melhorar a resposta do organismo à insulina. Adicionar apenas meia colher de chá de canela em pó ao café todos os dias pode ser uma estratégia simples e poderosa. O segundo ingrediente surpreendente é a cúrcuma. Sim, aquela cúrcuma amarela que muitas pessoas usam na comida. A curcumina, que é o principal composto ativo da cúrcuma, tem propriedades anti-inflamatórias potentes. E por que isso importa para o controle do açúcar? Porque a inflamação crônica de baixo grau é um dos principais mecanismos que alimentam a resistência à insulina. Quando você reduz a inflamação, o corpo responde melhor à insulina. Uma pitada de cúrcuma no café, combinada com uma pitada de pimenta preta, que aumenta em até 2000% a absorção da curcumina pelo organismo, pode ter efeitos significativos ao longo do tempo. O terceiro ingrediente é o gengibre em pó. O gengibre contém gingeróis e shogaóis, compostos com propriedades anti-inflamatórias e que, em estudos clínicos, demonstraram capacidade de reduzir a hemoglobina glicada, que é o marcador que mostra como esteve o controle do açúcar nos últimos 3 meses. Uma pitada de gengibre em pó no café é praticamente imperceptível no sabor, mas pode ser muito relevante para a saúde metabólica. O quarto ingrediente, e esse vai surpreender muita gente, é o óleo de coco ou a manteiga ghee. Espera a gordura no café? Sim, e tem uma razão científica muito boa para isso. As gorduras saudáveis retardam a absorção da cafeína pelo organismo, suavizando seu impacto sobre o cortisol e a glicemia. Além disso, os triglicerídeos de cadeia média presentes no óleo de coco são rapidamente convertidos em corpos cetônicos pelo fígado, fornecendo energia para o cérebro sem depender de glicose. Isso pode ajudar a manter a glicemia mais estável ao longo da manhã. Não estamos falando de grandes quantidades. Uma colher de chá é suficiente. E esse conceito virou o que muitos chamam de café bulletproof, ou café blindado, que está sendo estudado por seus efeitos sobre a saciedade, o metabolismo e o controle glicêmico. Mas vamos além dos ingredientes. Vamos falar sobre a quantidade de café que um idoso deve tomar por dia, porque aqui também existe uma confusão enorme. Muitos médicos ainda recomendam que idosos evitem o café completamente, baseados em informações desatualizadas. A ciência atual aponta para um número diferente. Estudos de longa duração, como o Nurses Health Study e o Health Professionals Follow-up Study, da Universidade de Harvard, que acompanharam centenas de milhares de pessoas por décadas, encontraram que o consumo de 3 a 4 xícaras de café por dia está associado a uma redução significativa no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Pessoas que consomem essa quantidade têm risco até 25% menor de desenvolver a doença em comparação com quem não bebe café. Mas existe um ponto de alerta importante. Acima de 4 xícaras por dia, os benefícios começam a diminuir e os riscos aumentam, especialmente para idosos. A cafeína em excesso pode elevar a pressão arterial, prejudicar o sono, aumentar a ansiedade e, paradoxalmente, piorar o controle glicêmico por elevar os níveis de cortisol de forma crônica. Então, o número mágico está entre 2 e 4 xícaras por dia, distribuídas ao longo do dia, e nunca nas horas próximas ao horário de dormir. Falando em horário de dormir, esse é outro ponto crucial que conecta o café ao controle do açúcar, de uma forma que poucas pessoas conhecem. O sono ruim é um dos maiores inimigos do controle glicêmico. Uma única noite de sono de má qualidade pode reduzir a sensibilidade à insulina em até 25% no dia seguinte. E a cafeína tem meia-vida no organismo de aproximadamente 5 a 6 horas. Isso significa que se você tomar um café às 15 horas da tarde, às 20 horas ainda terá metade da cafeína circulando no seu sangue. Para um idoso de 65 anos ou mais, esse tempo pode ser ainda maior, porque o metabolismo da cafeína fica mais lento com o envelhecimento. Então, tomar café depois das 14 horas, para a maioria dos idosos, é sabotagem direta do sono e indiretamente do controle do açúcar. Vamos agora para algo que vai mudar completamente como você vê o café da manhã. A sequência em que você toma o café em relação às refeições faz uma diferença enorme. Existe uma estratégia chamada sequência alimentar, que está ganhando muita atenção científica. Pesquisadores da Universidade de Cornell descobriram que a ordem em que você come os alimentos pode alterar significativamente o pico de glicose após a refeição. Começar com vegetais e proteínas antes de consumir carboidratos reduz o pico glicêmico em até 73%, em comparação com comer os carboidratos primeiro. Aplicando esse conceito ao café da manhã.
Se você vai tomar café junto com uma refeição, não comece pelos carboidratos, aquele pão, aquela tapioca, aquele biscoito. Comece com alguma proteína, um ovo, queijo, uma fatia de peito de peru e então tome o café. Essa sequência simples pode fazer uma diferença enorme na forma como seu corpo processa o açúcar na primeira refeição do dia. Mas há algo ainda mais poderoso que a sequência alimentar, e isso pouquíssimas pessoas conhecem. É o conceito de pausas de movimento após o café da manhã. Estudos publicados no jornal Diabetologia mostraram que caminhar por apenas 2 a 5 minutos após cada refeição reduz significativamente o pico de glicose pós-prandial, que é o aumento do açúcar no sangue depois de comer. Essa caminhada leve ativa os músculos, que são o maior consumidor de glicose do corpo. Os músculos em movimento captam glicose do sangue independentemente da insulina, através de um transportador chamado GLUT4. Isso significa que mesmo uma pessoa com resistência à insulina se beneficia enormemente desse movimento leve após as refeições. Então, o protocolo ideal para um idoso que quer usar o café a seu favor na batalha contra o diabetes seria acordar, esperar 90 minutos antes do primeiro café, usar esse tempo para uma caminhada leve ou movimentos suaves de alongamento, que aliás também ajudam a baixar o cortisol matinal. Em seguida, tomar o café com canela e uma pitada de cúrcuma, sem açúcar, talvez com um fio de óleo de coco. Se for tomar com alguma refeição, começar sempre pelas proteínas. Após o café e a refeição, caminhar por pelo menos 5 minutos. Limitar o café a no máximo 4 xícaras por dia. Nunca tomar após as 14 horas. Essa sequência simples, quando seguida consistentemente, pode produzir resultados que muitos médicos considerariam surpreendentes nos exames de glicemia. Mas agora vem algo que provavelmente você nunca ouviu falar, e que pode ser o fator mais importante de todos. Existe um tipo específico de café que é superior a todos os outros quando o objetivo é controlar o açúcar no sangue. Não estamos falando de marca, estamos falando de método de preparo e de torra. O café com torra mais escura, aquele café bem torradinho, que muitos idosos brasileiros adoram pelo sabor mais intenso, contém menos ácido clorogênico do que o café com torra mais clara. Por quê? Porque o calor elevado do processo de torra destrói parte desses compostos benéficos. O café de torra média, que tem uma cor mais avermelhada e um sabor mais equilibrado, preserva melhor os ácidos clorogênicos e, portanto, tem maior potencial para auxiliar no controle da glicemia. O método de preparo também importa muito. O café passado no filtro de papel é superior ao café expresso e muito superior ao café fervido, como o café turco ou o café árabe para quem quer controlar o açúcar. Por quê? Porque o filtro de papel retém substâncias chamadas de terpenos, especialmente o cafestol e o caweol, que estão presentes nos óleos do café e que em grandes quantidades podem aumentar o colesterol LDL e ter efeitos negativos sobre o metabolismo de lipídios. Quem toma muito expresso ou café fervido consome esses compostos em quantidade muito maior. O filtro de papel os remove quase completamente. Então, o café ideal para um idoso que quer controlar o açúcar é torra média, passado no filtro de papel, sem açúcar, com canela, tomado entre 90 minutos e 2 horas após acordar, e não após as 14 horas. Simples assim. Vamos agora falar sobre algo que está por trás de tudo isso e que é a chave para entender por que algumas pessoas controlam o açúcar com facilidade e outras não conseguem mesmo fazendo tudo certo. É a microbiota intestinal. O intestino de um idoso é profundamente diferente do intestino de uma pessoa jovem. Com o envelhecimento, a diversidade bacteriana do intestino diminui. Certas bactérias benéficas, como as do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus, tornam-se menos abundantes, e a microbiota intestinal tem um papel direto e muito significativo no metabolismo da glicose. Bactérias intestinais saudáveis produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que melhoram a sensibilidade à insulina, reduzem a inflamação e protegem as células do pâncreas. O café, e aqui está uma informação verdadeiramente surpreendente, é um dos alimentos mais ricos em prebióticos para a microbiota intestinal. Os polifenóis do café, os mesmos compostos que ajudam no controle da glicemia, também alimentam as bactérias benéficas do intestino. Estudos mostram que consumidores regulares de café têm uma microbiota intestinal mais diversa e mais saudável, em comparação com quem não bebe café. Isso cria um ciclo virtuoso. O café melhora a microbiota melhora o controle da glicose reduz o risco de diabetes e suas complicações. Mas aqui está o ponto que fecha o círculo e que pouquíssimas pessoas conectam. A microbiota é destruída por antibióticos, por alimentos ultraprocessados, por excesso de açúcar e por estresse crônico. Então de nada adianta tomar o café certo se a alimentação do resto do dia está destruindo a microbiota que o café ajudou a construir. O café é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa estar inserida num contexto de alimentação mais ampla que cuide do intestino. Falando nisso, vamos desmistificar algo que gera muita confusão entre os idosos e seus familiares. Existe uma crença muito difundida de que o café é ruim para a pressão arterial e, portanto, seria duplamente perigoso para um idoso com diabetes, já que a diabetes frequentemente vem acompanhada de hipertensão. Essa crença é parcialmente verdadeira e parcialmente um mito.
É verdade que a cafeína causa uma elevação aguda e temporária da pressão arterial nas horas seguintes ao consumo. Mas estudos de longo prazo mostram que o consumo regular e moderado de café não está associado a um aumento crônico da pressão arterial em pessoas que já são consumidoras habituais. Na verdade, o organismo desenvolve tolerância ao efeito hipertensivo da cafeína com o uso regular. Além disso, os polifenóis do café têm propriedades vasodilatadoras que podem, no longo prazo, ter um efeito protetor sobre o sistema cardiovascular. Isso não significa que um idoso com hipertensão grave e descontrolada deva tomar café sem consultar o médico. Mas significa que a visão simplista de que café é proibido para quem tem diabetes ou pressão alta está desatualizada e não reflete o que a ciência mais recente demonstra. Vamos agora para a parte que as pessoas que chegaram até aqui merecem saber. A combinação que potencializa todos esses benefícios ao máximo. Não é complicada, não é cara, não precisa de suplementos especiais. É a combinação do café preparado do jeito correto, com o que os pesquisadores chamam de gatilhos de sensibilidade à insulina. Esses gatilhos são atividades e alimentos que, quando combinados com o café, criam um efeito sinérgico poderoso sobre o metabolismo da glicose. O primeiro gatilho é a exposição à luz solar natural logo pela manhã. Quando os olhos são expostos à luz natural nas primeiras horas do dia, o relógio biológico interno, chamado de ritmo circadiano, é sincronizado. E existe uma conexão direta entre o ritmo circadiano e o metabolismo da glicose. Pessoas que têm ritmos circadianos bem sincronizados têm melhor controle glicêmico ao longo do dia. Então, o hábito de tomar aquele café matinal numa varanda, numa janela aberta, recebendo luz solar natural, não é apenas agradável, é terapêutico. O segundo gatilho é o movimento. Já falamos sobre a caminhada após as refeições. Mas existe outro tipo de exercício que tem efeito extraordinário sobre a sensibilidade à insulina em idosos e que é praticamente desconhecido pela maioria: o exercício de resistência. Simples exercícios com o peso do próprio corpo, como sentar e levantar da cadeira repetidamente, fazer agachamentos leves, usar garrafinhas de água como pesos, ativam o músculo de uma forma que drena, literalmente, a glicose do sangue de forma dramática. Uma sessão de 10 a 15 minutos de exercícios de resistência leve pode reduzir a glicemia por até 24 horas em pessoas idosas. Combinar esses exercícios com o café, por exemplo, fazer 10 minutos de movimento leve enquanto espera o café passar no filtro, é uma estratégia inteligente e muito eficaz. O terceiro gatilho é o gerenciamento do estresse. Já mencionamos o cortisol. O estresse crônico mantém o cortisol elevado cronicamente, o que, por sua vez, mantém a glicemia cronicamente elevada. Técnicas simples como respiração profunda, meditação, oração, contato com a natureza, tempo com pessoas queridas. Todas essas coisas reduzem o cortisol e, consequentemente, melhoram o controle do açúcar. Idosos que têm uma vida social ativa e que praticam alguma forma de cuidado com a saúde mental têm, consistentemente, melhor controle glicêmico do que aqueles que vivem em isolamento ou em estresse constante. O quarto gatilho, e esse vai surpreender: o chocolate amargo. Não qualquer chocolate. O chocolate com pelo menos 70% de cacau. O cacau contém flavonoides que, assim como os polifenóis do café, melhoram a sensibilidade à insulina e têm propriedades anti-inflamatórias. Um quadradinho de chocolate amargo de manhã, junto com o café, não é pecado. Para um idoso que está controlando o açúcar, pode ser aliado. Claro que estamos falando de pequenas quantidades e de chocolate com alto teor de cacau, não daquela barra de chocolate ao leite cheia de açúcar. Agora chegamos à parte que vai mudar a forma como você pensa sobre prevenção do diabetes para o resto da sua vida. A medicina convencional trata o diabetes tipo 2 como uma sentença. Diagnosticou, vai tomar remédio para o resto da vida, vai controlar a dieta, vai monitorar o açúcar, e é isso. Mas existe uma evidência científica crescente e muito poderosa que mostra que o diabetes tipo 2 não é necessariamente uma condição permanente e irreversível. Existem casos documentados de remissão completa do diabetes tipo 2, em que a pessoa volta a ter glicemia normal sem medicação, através de mudanças profundas no estilo de vida. Não estamos dizendo que o café vai curar o diabetes, seria irresponsável afirmar isso. Mas o que a ciência mostra é que hábitos simples, como tomar café da forma correta, mover o corpo regularmente, dormir bem, gerenciar o estresse e comer de forma inteligente, podem fazer uma diferença tão significativa nos marcadores metabólicos de um idoso que, em muitos casos, o médico pode reduzir a medicação ao longo do tempo. Isso não é especulação. Isso é o resultado de estudos clínicos sérios publicados nas melhores revistas científicas do mundo. O que torna o café especialmente interessante nesse contexto é que ele é a bebida mais consumida no Brasil e uma das mais consumidas no mundo. Isso significa que a maioria das pessoas já tem esse hábito estabelecido. Não precisa aprender um novo hábito completamente diferente. Precisa apenas ajustar um hábito que já existe. Mudar a hora em que toma o café, mudar o que coloca nele, mudar como prepara. São ajustes pequenos com potencial de impacto enorme. Pensa bem, se você tem um hábito que faz todos os dias, que já faz parte da sua rotina,
E você descobre que pequenas mudanças nesse hábito podem melhorar significativamente sua saúde. E isso é ouro. Isso é o tipo de conhecimento que vale mais do que qualquer remédio. Porque é sustentável, porque é prazeroso, porque faz parte da cultura, da identidade, do cotidiano. Vamos recapitular de forma prática, porque informação sem aplicação não vale nada. Um idoso que quer usar o café a favor do controle do açúcar e da prevenção do diabetes deve esperar pelo menos 90 minutos após acordar para tomar o primeiro café, usar esse tempo para expor os olhos à luz solar natural e fazer alguns minutos de movimento leve. Preparar o café com torra média no filtro de papel. Não adicionar açúcar nem adoçantes artificiais. Adicionar uma pitada de canela verdadeira, uma pitada de cúrcuma com pimenta preta e, opcionalmente, uma colher de chá de óleo de coco. Se for tomar junto com algum alimento, começar pelas proteínas. Após o café, caminhar por pelo menos 5 minutos. Limitar a no máximo 4 xícaras por dia. Nunca tomar após as 14 horas. Garantir uma boa noite de sono, porque o controle do açúcar e o sono são inseparáveis. E, finalmente, a parte que estávamos guardando para o final, a surpresa que prometemos no começo desse conteúdo. Existe um momento específico do dia, que não é de manhã, em que tomar uma xícara de café pode ter um efeito especialmente benéfico sobre o controle do açúcar que a maioria das pessoas completamente ignora. Esse momento é logo após o almoço, mas não de qualquer jeito. É um café tomado entre 30 e 60 minutos após o almoço, sem açúcar, preferencialmente com canela, e seguido de uma caminhada de 5 a 10 minutos. Por que isso é tão poderoso? O almoço é geralmente a refeição com maior quantidade de carboidratos do dia para a maioria dos brasileiros. O arroz, o feijão, a farofa, a massa. Todos esses alimentos causam o maior pico de glicose do dia. O café tomado após o almoço com seus ácidos clorogênicos ajuda a retardar ainda mais a absorção da glicose residual que ainda está no intestino. A canela contribui com seu efeito insulinomimético, e a caminhada pós-almoço de 5 a 10 minutos ativa o GLUT4 dos músculos, drenando glicose do sangue de forma independente de insulina. A combinação dessas três coisas, café com canela mais caminhada, após o almoço, pode reduzir o pico de glicose pós-almoço, de forma que nenhuma das três coisas conseguiria fazer sozinha. Isso é sinergia metabólica. E é o tipo de conhecimento que muda vidas, de forma silenciosa e consistente, sem drama, sem medicamentos extras, sem grandes sacrifícios. A mensagem mais importante desse conteúdo é esta: o envelhecimento não precisa significar perda de controle sobre a saúde metabólica. O corpo de um idoso tem uma capacidade de adaptação e resposta muito maior do que a medicina convencional costuma reconhecer. Hábitos simples, mantidos de forma consistente ao longo do tempo, produzem resultados que surpreendem até os médicos. E o café, essa bebida que já faz parte do dia a dia, de praticamente todo brasileiro, pode ser transformado de um hábito neutro, ou até potencialmente prejudicial, da forma errada, em uma ferramenta terapêutica real, poderosa e prazerosa. Mas fique atento, porque nos próximos conteúdos vamos mergulhar em algo que vai além do café. Vamos revelar os 5 alimentos que a maioria dos idosos come todos os dias, achando que são saudáveis e que estão silenciosamente destruindo a capacidade do pâncreas de produzir insulina. Um deles é consumido por praticamente todo brasileiro no café da manhã. Outro é vendido como alimento saudável em todas as farmácias e mercados. Você vai descobrir quais são, por que fazem o que fazem e o que substituir por eles de forma prática, e sem abrir mão do prazer de comer bem. Não vai querer perder esse conteúdo. E se você chegou até aqui, você já sabe que esse canal entrega informação de verdade, baseada em ciência, sem sensacionalismo barato, sem promessas vazias. Informação que você pode levar para a sua vida amanhã cedo, quando for fazer aquele café, e já começar a fazer diferente. Se esse conteúdo foi útil para você, se você aprendeu algo novo hoje, se existe alguém que você ama, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um amigo idoso, que pode se beneficiar dessas informações, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Um gesto simples seu pode mudar a saúde de alguém que você ama. E antes de sair, deixa o like aqui nesse vídeo. Parece pequeno, mas faz uma diferença enorme, para que esse canal possa continuar trazendo conteúdos como esse, gratuitos, baseados em ciência, feitos com cuidado e dedicação para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho de notificações, porque o próximo vídeo vai ser um daqueles que você vai querer assistir logo que sair, o tipo de conteúdo que você vai querer mostrar para a família inteira. A sua saúde começa nas pequenas escolhas diárias, e você já fez uma ótima escolha hoje chegando até aqui.